Bom, eu tô com as meninas. O que eu acho importante quando vocês forem procurar os médicos de vocês? Como a história do tape é uma coisa nova no mercado, eu, por exemplo, eu procurei meu médico, ele não conhecia essa técnica. Não são todos os fisioterapeutas que utilizam o tape, porque para mim foi muito importante. Eu tinha muito medo da cicatriz que iria ficar no meu seio. Eu acho que a vaidade, ela é importante, porque você tem que se sentir da mesma forma que você entra no consultório, você tem que sair do consultório. Pelo menos foi isso que eu coloquei pro meu médico. Eu virei para ele e falei assim: você tá me vendo? Olha como eu sou. É assim que eu quero sair daqui. Né? Acho que isso é o principal. Para você ficar íntegra como pessoa, né? Para você se sentir respeitado. E a fisioterapia, a cirurgia plástica, o oncologista, enfim, é todo um processo. Né? Então, quando vocês forem procurar, perguntem a eles se eles utilizam essa técnica nova do tape, porque eles ajudam a diminuir a cicatriz, ele evita o inchaço, né? Kátia, explica melhor também o processo da dor, né? Porque ele inibe também, como ele inibe o inchaço. Isso. Quando a gente tem um espaço na cirurgia, o que a gente faz? Né? A gente chama esse espaço de espaço morto. E o tape ele acaba reaproximando, na verdade, aproximando essas estruturas. Como a gente consegue controlar o inchaço, a dor é infinitamente menor também. Então o paciente fica mais tranquilo, é um pós-operatório menos doloroso e mais tranquilo. Adriana, como é que você conheceu essa técnica? Eu conheci com a Kátia. A Kátia, ela fazia drenagem em mim e durante muito tempo ela ficou falando dos tapes, de como que era num pós-operatório. Como todo cirurgião plástico, a gente... Aquela coisa, a gente quer saber a fisiopatologia, por que acontece. A gente não vai colocar uma paciente nossa na mão sem entender. Então, acho que foram 6 meses dela na minha orelha, falando, até que um dia que ela falou, posso fazer numa paciente sua? E ela fez numa paciente de lipo, e eu falo que era essa. Ali foi um divisor de águas para mim. A lipo pré-tape e a lipo pós-tape. E depois da lipo a gente pôs em todas as cirurgias. Porque assim, primeira coisa que eu vi, edema. A paciente que fazia lipo, ela chegava depois no pós-operatório, ela não via nada no resultado, porque ela estava tão inchada, ela estava tão redonda, que parecia até pior do que antes. E o roxo, a paciente ficava preta, não ficava roxa, ela ficava preta. E o primeiro tape que ela fez, quando ela tirou, eu vi todo o contorno da paciente, não sou eu como a paciente, e não tinha um roxo. Não é mentira. Posso até depois mostrar a foto, não tinha um roxo. Então, isso fez uma diferença enorme. As pacientes ficam mais felizes porque elas já conseguem ver o resultado, coisa que eu vi no centro cirúrgico, mas elas demoravam 3 meses para ver. E a dor infinitamente menor. Porque, assim, em lipo, a gente sempre dava medicação a cada 3 horas, inclusive derivados de morfina, a gente dava o Tilex. Hoje, a grande maioria toma o lisador e às vezes nem isso. Então, quer dizer, melhorou muito pós-operatório. E isso a gente foi levando para todas as cirurgias. E não só isso, daí que nem na pálpebra. A pálpebra, os roxos são bem menores, tem paciente que nem fica roxo. É verdade. Você não ficou. O edema, então todas aquelas complicações que a gente tinha de edema, que às vezes retraía a pálpebra para baixo, praticamente zeraram, tá? O pós-operatório muito mais rápido, muito mais eficiente. E mama, que nem no teu caso, que a gente tinha um descolamento muito grande, porque teve um esvaziamento de axila, tudo, era uma área que dá muito edema, tanto que fica com o dreninho. Só que assim, a gente vê que até o tempo do dreno é menor. Sim. Por quê? Porque você não deixa acumular o líquido nesse espaço morto que a Kátia falou, tá? Porque o que é o espaço morto? Você descola tudo, aquele espaço ali do meio, que antes estava colado por um tecido de gordura, celular subcutâneo, ele não existe mais, ele está descolado. Então, por isso que a gente chama de espaço morto. Então, o que acontece? Vai acumulando líquido ali, aquilo lá vai inchando, vai inchando, vai inchando. Isso dá dor. Isso dá várias complicações que a gente não quer. Então, o tape realmente ele foi assim uma virada de chave e que hoje a gente não deixa de fazer tape em nenhuma paciente. Nenhuma. O que eu acho assim, a autoestima, ela está intimamente ligada com a tua recuperação, né? E é óbvio que câncer não é um passeio no parque. Então, o que eu digo para vocês é assim, nunca abandone sua autoestima, porque ela vai fazer você se recuperar melhor e fazer você conseguir ter essa rede de apoio e nunca abandonar a sua família, nem a sua família abandonar vocês. É isso. Exatamente.
não é a melhor notícia que a gente pode ter, um diagnóstico de câncer, mas a gente tem que saber que hoje em dia, graças a Deus, a toda a tecnologia, a todos os avanços, a grande maioria tem cura e, assim, você tem o direito de querer estar bem. Você tem o direito de querer se sentir bem. Então, você tem o direito a fazer a sua reconstrução, você tem o direito a batalhar por tudo isso. Durante todo o processo. Exatamente. Não precisa esperar vencer o câncer depois de 5 anos. Não. Eu fiz o processo desde o início, quando eu descobri, 1 ano atrás, até agora, e em nenhum momento eu me senti combalida ou destruída ou outra pessoa. Enfim, é isso. Obrigada.